Olá, muito bem-vindos ao canal do Mandou Bem Podcast, esse canal que toda quinta-feira nós estamos juntos aqui, eu e você, para que a gente possa conversar sobre diversos assuntos com pessoas que mandam muito bem em várias áreas, na economia, em negócios, em empreendedorismo, na vida, ou seja, nós trazemos sempre pessoas que mandam bem e que estão fazendo acontecer. Hoje eu tenho a oportunidade de convidar uma pessoa maravilhosa, um expert no assunto. Ele tem várias profissões, mas dentre elas ele diz que faz por brincadeira, porque gosta e tal, mas é um profissional exemplar nesta área, a área de automóveis, o que tanto o brasileiro ama, que tanto o brasileiro é apaixonado por automóveis, por carros. E ninguém menos do que ele que eu convidei hoje para bater um papo comigo. Mas antes de anunciar este convidado, eu quero dizer para vocês que o nosso programa tem o patrocínio da Santa Fé, Medicina do Trabalho. Temos o Gostoso Sabor, gostoso como comida de vó, lá no Conjunto Pirangi. Nós temos Millennium, móveis e decorações, NutriCare, a sua loja de suplementos em Natal e Recife, a melhor loja de suplementos. Temos estoque estofado lá em São Gonçalo do Amarante também. Temos ninguém mais do que menos também a Vigo, a sua loja de calçado no Natal Shopping, no Midway Mall. A Vigo que me calça, tem acessórios masculinos como bolsa, mochila, cintos, pulseiras, sapatênis, sapato social da melhor qualidade, com o melhor atendimento. É esse grupo que faz o programa Mandou Bem acontecer. Bom, como eu prometi a vocês, o papo hoje é um papo reto, e divertido e interessante para que eu e você possamos tirar bastante proveito disso. Vitor Nunes, um grande especialista em automóveis. Muito obrigado, Vitor, por participar do Mandou Bem. Muito obrigado, Jussier. Antes de tudo, gostaria de agradecer, pelo convite de estar aqui no seu podcast Mandou Bem, para nós podermos falar um pouco mais sobre essa paixão que é automóveis. Eu tenho uma frase muito clara em relação aos automóveis, que são verdadeiras obras de arte sobre 4 rodas. Independentemente se o veículo está caindo aos pedaços ou até mesmo aqueles super esportivos de milhões, todos os carros eles têm a sua identidade, a sua história e precisa ser respeitado. Perfeito. Nós sabemos que o gosto do brasileiro, a paixão do brasileiro por automóvel é muito grande, por carro, né? E muitas vezes as pessoas, o seu primeiro carro, começa a comprar e procura, às vezes não procura, pesquisa, não pesquisa, mas é fundamental que hoje a gente possa pesquisar, não é, Vitor? Isso, e assim, os meios de comunicação estão muito abertos para todos, então para você tentar minorar o erro na hora que você vai adquirir um automóvel, você precisa realmente ir a fundo pesquisar e não ir diretamente à loja, porque o vendedor muitas vezes vai querer vender aquele automóvel que tem o maior custo para eles e que não se adeque ao seu bolso e às suas características. Eu vi há algum tempo atrás que eu achei até bizarro. É simplesmente, com todo respeito, mas um senhor de idade foi comprar um determinado automóvel e quando ele foi receber, simplesmente uma versão completamente esportiva e que não havia a necessidade de acordo com as suas características. Então ele poderia ter gastado muito menos com o carro que fizesse o maior proveito de utilidade. É que às vezes alguns vendedores eles fazem uma empurroterapia, né? Botam um carro que, na maioria desses casos, aí é muito mais do que a pessoa precisa. É igual você comprar um smartphone de última geração e você só usa para o WhatsApp, o Instagram ou fazer uma ligação. Isso é jogar dinheiro fora, porque você compra um telefone só porque é um telefone de ponta, mas você não usa nem 5% do que o telefone oferece, porque hoje o telefone é um computador que até ligação faz. E acima de tudo, quando você vai comprar um automóvel, é importante você já ir definido. Olha, eu quero comprar o quê? Um SUV, um hatch, uma picape ou uma minivan? Ou um sedã. Porque aí, através disso, você já vai delimitando. E qual a faixa de preço? Entre 100 e 120, para você ir adequando e colocando, só pesando na balança aquilo que realmente vai utilizar para o seu dia a dia, né? Ô Vitor, quando eu comprei meu primeiro carro, naquela época não existia esse negócio de fazer pesquisa, você comprava o carro que você podia comprar, na verdade. As facilidades não eram tão grandes como hoje nós temos muitas facilidades para comprar. Às vezes uma pessoa de uma classe C pode comprar até um carro mais confortável,
porque ele pode financiar em até 60 meses, tem os consórcios, enfim. Eu comprei um Chevette. O Chevette na época já tinha 10 anos de uso. Eu comprei um Chevette. E quando eu comprei o Chevette, eu fiquei feliz pra caramba que eu comprei um Chevette. Logo em seguida, eu comecei a perceber que o Chevette que eu havia comprado, um mês e meio depois, eu vi que tinha outros carros que tinham ar-condicionado. E o meu Chevette não tinha, era aquele quebra-vento assim. Aí eu fiquei infeliz e comecei a ficar lutando para comprar um carro com ar-condicionado. Ia ficar muito distante, eu comprei um ar-condicionado e instalei no Chevette. Quando instalou no Chevette, o Chevette não subia a ladeira do sol, com o ar-condicionado ligado. Aí o que aconteceu? Eu fui e vendi o Chevette, depois de 6 meses, aí comprei um carro com ar-condicionado, que já era um Voyage. Quando eu comprei o Voyage, tinha ar-condicionado, mas não tinha. Aí eu fiquei feliz porque tinha fresquinho, tá? O carro bacana, não ficava mais com calor. Eu trabalhava com vendas externas, porta a porta. Mas aí, uns 2, 3 meses depois, eu voltei a ficar infeliz de novo, porque eu precisava de um carro que tivesse vidro elétrico. E aí comecei a trabalhar para comprar um vidro elétrico, botei o vidro elétrico no carro. Quando eu botei o vidro elétrico no carro, um tempo depois eu comecei a ver que outras pessoas tinham carro que tinha vidro elétrico, ar-condicionado e direção hidráulica. Aí eu trabalhei mais 6 meses, vendi o carro e comprei um Monza. Na época um Monza Classic 4 portas, que ninguém queria, era um carro que ninguém queria porque era 4 portas, 4 portas era táxi. E eu comprei o Monza. E aí isso foi mais ou menos em 87, por aí. O que é que acontece? Quando eu comprei o Monza, agora sim, eu ficava feliz. Mas depois eu queria comprar um carro mais novo. Essa corrida, essa insatisfação por um carro sempre mais novo, sempre melhor, é uma constância? Assim, José, o mercado automotivo ele modificou muito ao longo da última década. Antes você poderia ver, quando entrava, por exemplo, num salão de uma Volkswagen, diversos modelos hatches, como Polo, Fox, Up, Golf, o Gol, acho que eu já mencionei, até mesmo o Fusca. Hoje, quando você entra na Volkswagen, você vê o que é de hatch? O Polo. Então, antes... o outro é nível, não é hatch, não. É nível já é um SUV, crossover, né? um SUV. E os carros, na época, há 10 anos, você poderia comprar somente com ar-condicionado, vidro e trava. Tinha diversos tipos de pacotes, de configuração. Sim. Só que como o mercado foi modificando, e ainda mais com o advento da pandemia, então ficou muito mais restrito. Os modelos de automóveis, tanto como mencionamos, somente tem o Polo, a Volkswagen, e ele já vem completamente completo, sendo um pouco redundante. Ou seja, você não pode mais comprar um carro simples, o básico, como se falava na época, porque hoje o básico da Volkswagen, é um exemplo, já vem com ar-condicionado, vidro, trava, e isso se estende também para a Fiat com Argo, com o Renault com o Kwid e etc. Tanto que hoje não existe mais carros populares. Então, antes tinha aquela velha máxima de trocar um carro a cada 2 anos para não se desvalorizar muito. Só que os preços subiram tanto que o pessoal está ficando ainda mais tempo com os automóveis e, por consequência, a frota no Brasil ela está envelhecendo. Então, está havendo um pouco mais de demora na venda, na troca do seu automóvel. Vitor, uma coisa interessante que eu converso sempre com você sobre automóvel, eu gosto de conversar e pedir informações a você, você é um craque no assunto e você explica de uma forma muito prática, não com termos técnicos, mas de uma forma que a gente entende, esse aqui entende do assunto. Por exemplo, eu fui perguntar sobre um carro X, aí você disse, olha, não compra esse carro porque ele é fabricado, está no diesel e daqui a pouco esse carro vai deixar de ser fabricado a diesel, vai ficar só gasolina, flex e tal. Isso, você fica o tempo todo pesquisando, como é que você consegue entender que a plataforma tal é montada o carro é montado na plataforma tal, aquele na outra plataforma, esse aqui é o motor aspirado, esse aqui é no... Como é que você consegue decorar tudo isso? É pesquisando? Como é? Pesquisa, o fato de a gente amar o que faz, como bem eu mencionei, isso é um hobby para mim. Tem até um canal, né, no YouTube, Qual é o seu canal? Hobbies de Negócios. Hobbies de Negócios. Isso. @Hobbies de Negócios. @Hobbies de Negócios. Que aí a gente fala um pouco mais das últimas notícias do mundo automotivo, fazemos avaliações. Então, com o estudo, a prática leva ao conhecimento, né? E assim, o automóvel, ele é muita emoção. Não vou dizer para o senhor que eu já fiz uma compra por emoção em detrimento da razão. Assim como você hoje compra um automóvel e a tendência é se desvalorizar.
Muito embora ficamos um pouco mal acostumados com o advento da pandemia, que os carros seminovos eles tiveram uma valorização bem exponencial, bem expressiva. Eu até posso falar como um caso da família que fiz com que meu pai ele trocasse um carro dele e ele comprou um Fusca em janeiro de 2021 por 75 mil. Hoje o carro na FIP está na faixa de 110, 115 mil. O Fusca? O Fusca. Para o senhor ver como houve uma valorização mega exponencial em menos de 3 anos. Então, essa questão do carro, quando a gente vai avaliar, a pergunta que eu faço é qual o valor que você quer pagar num automóvel? 100, 150, não adianta, olha, eu quero comprar esse carro, mas o senhor não tem essa condição. Então, a gente tem que tentar se adequar às necessidades do consumidor. E a partir desse momento, de tanto, qual o tipo do veículo? E aí a gente vai, de acordo com as opções de mercado, as últimas tendências, para ver se de fato é uma ótima compra. E a gente sabe que com o advento dos carros elétricos, e assim, eu volto a dizer, eu acho que é importante frisar, que eu não sou um defensor de carro elétrico. Por que você não é defensor de carro elétrico? Eu sou um defensor de que haja opções para o consumidor. Então, se o consumidor quer ir à loja comprar um carro a combustão, tem lá um carro a combustão. Se quer comprar um carro híbrido, tem um carro híbrido a diesel, elétrico. Qual é a diferença, Vitor, do carro híbrido e do carro elétrico? Porque um carro elétrico é completamente a bateria elétrica, certo. O torque dele... Eu sei disso aí, mas o nosso telespectador, nosso internauta, pode ser que não esteja confuso. Então, às vezes as pessoas acham que um carro híbrido, porque tem parte dele que é a base da bateria, aí as pessoas compram achando que o carro é totalmente elétrico. Não é. Então o híbrido, diga a diferença para o nosso internauta, do carro elétrico para o carro híbrido. O elétrico, o próprio nome já diz... Pode até falar direto para a câmera que você está falando para ele agora. Vamos lá, amigo telespectador. O carro elétrico, como já diz, é 100% elétrico. Ao passo que o carro híbrido, ele tem um motor elétrico ou alguns motores elétricos e um motor a combustão. Aí, esse híbrido, ele tem 3 possibilidades, que pode ser o MHEV, que é aqueles micro híbridos, que no caso, ele utiliza mais quando você quer dar uma arrancada. Não sei se vocês se recordam a questão do Dieselgate que aconteceu lá na Europa. E aí, o que aconteceu? Uma forma de diminuir a emissão dos automóveis, eles criaram esse microsistema híbrido, porque em caso que você vai acelerar a fundo, aí entra esse regime, que aí aumenta a potência. Então, você não sente o regime híbrido no automóvel. Temos também o Full Hybrid, que não são os plugins está acima, que geralmente nesses nos heavies, que o senhor está dirigindo até 60 km por hora no regime híbrido. Ultrapassou esse limite de velocidade, por exemplo, aí já entra na questão da combustão. E o PHEV, que é o plug-in, certo? Aí você vai ter, você pode carregar nas mesmas máquinas de um carro elétrico e passando de uma autonomia entre 60 a 100 km de distância que você vai percorrer, aí entra no regime de combustão. E aí a autonomia pode variar de 1.000, 1.200 quilômetros. Agora, perfeito. Um dado interessante, Jussier, é que o próprio presidente da BYD, o Tyler Lee, ele deu uma declaração bem curiosa, que o futuro dos carros aqui no Brasil não são elétricos, são híbridos. E aí as pessoas continuam a comprar carros elétricos, 100% elétricos, sem ter aquele senso crítico. E quem menciona isso é taxado de hater. Mas não é bem assim. A gente tem que observar um pouco o cenário aqui no Brasil. Nós somos um país com dimensão continental. As pessoas gostam muito de utilizar o carro para viagem. Hoje nós temos em média o quê? 4.000 postos de carregamento por todo o país. Muito pouco. Muito pouco. Frota, né? A França tem por volta de 30 a 40 mil. Acho que o Brasil é o quê? 16 vezes maior do que a França. Tudo bem que lá tem incentivos de 5.000 euros na compra do carro,
Mas, sem contar que a nossa matriz energética, nós temos a cana-de-açúcar, Que eles não têm. que eles não têm. Então, todo esse cenário é propício justamente para O carro os a combustão. carros híbridos. Sim, que é a combustão e Que é a e combustão, bateria. que é essa Agora, junção. Vitor, então, por exemplo, o carro elétrico, existe dois tipos. Um carro que você só abastece numa tomada específica e aquele que você abastece em qualquer tomada, né? Assim? Não, porque tem os carros elétricos, o senhor pode carregar em corrente contínua ou corrente alternada. A contínua é aquela de cada da residência? Geralmente. A não ser que você queira gastar muito e deixar como é que eu posso dizer, para carregar bem mais rápido. Porque varia de 30 minutos ou até mesmo 7 horas para você fazer a carga completa. Então vamos lá, eu compro um carro elétrico, aí eu vou Natal, Salvador, 980 quilômetros. Né? Não consegue. Não consigo, eu tenho que parar. Nem para Recife, desculpa, mas nem Nem para pra Recife a autonomia desses carros. Eles chegam, porque muitas vezes as montadoras colocam uma autonomia maior, mas o do Inmetro, ele reduz bem a quantidade. Então vamos lá, eu vou para Recife, por exemplo. Aí, quando eu chego ali na entrada de Recife, aquele engarrafamento enorme e tal, eu tenho que parar o carro para abastecer, recarregar no caso, né? Aí eu tenho que procurar um posto que tenha uma tomada daquela. Se eu não conseguir um posto com uma tomada daquela, eu fico no prego. Isso. Mas aquela tomada que você carrega em qualquer lugar, eu posso andar com ela também? Ou qualquer carro pode ser adaptado àquilo ali? A tomada... A tomadazinha que você coloca em qualquer tomada. Precisa Porque, por exemplo, quando o senhor vai na sua casa para ter um carregador elétrico, não é simplesmente você instalar. Tem toda uma configuração especial. Então não é qualquer tomada que não é qualquer tomada. Plugar, não. Você precisa, inclusive, ser feito, né? Um estudo com um eletricista apropriado, até porque isso pode danificar o seu automóvel. Ah, então eu não vou poder abastecer em qualquer lugar, então? Não, de preferência nos postos autorizados que possuem, inclusive as montadoras, os aplicativos. Pois é, aí você vai ficar à mercê de... Você não vai chegar em Salvador num carro desse, então. No Ceará, no Fortaleza, não vai também, porque são 600 quilômetros praticamente, não chega então lá. Por isso a preferência dos carros híbridos. Isso que é o carro, 3 tipos de combustão, no caso não, duas combustões, que é a gasolina e álcool e a bateria, no caso, né? E é algo assim tão evidente que a gente sabe que o que acontece lá fora é muito mais rápido, desenvolvido e só depois chega aqui ao Brasil. Então toda essa agenda de 2030 de que os carros deveriam ser obrigatoriamente elétricos, isso está caindo por terra. Prova essa que a própria Volvo, que tinha como escopo ter 50% dos carros vendidos até 2025 elétricos e 2030 100% dos carros elétricos, eles estão abortando e colocando híbrido. E vão ficar mantendo os carros híbridos para venda. E isso se estende à própria Volkswagen, que teve que destruir assim uma fábrica na Alemanha para fazer fábricas de elétricos e simplesmente estão com prejuízos assombrosos. Caramba, é verdade, eu não sabia disso não. Porque o que se vê é uma proliferação muito grande, é um incentivo, todo mundo comprar carro elétrico, todo mundo comprando carro elétrico, porque é a moda, porque é energia limpa, tal, beleza, concordo. Mas o que você está dizendo tem muito fundamento, porque, olha, você compra um carro e você termina ficando escravo daquele carro, porque você não, tem um carro, mas você não pode viajar nele. É um carro para cidade, no caso, né? E tem algo que as pessoas não estão vendo de uma forma muito clara, mas é perigosa. Antes de tudo, o senhor, com as condições, compraria um telefone de segunda linha? Não. E um carro elétrico, teria confiança em comprar? Por enquanto, eu não. Pois é. Isso está uma dificuldade muito grande, inclusive no próprio mercado de seminovos. A desvalorização está muito exponencial. A BYD recentemente, ao meu ver, foi um tiro no pé, que eles falaram que até 80% eles estariam recomprando, mas teriam que seguir inúmeros requisitos. E assim, para o senhor ter uma ideia, para deixar você, amigo telespectador, um pouco mais ciente de números. E seguro também, né? E seguro. Um Dolphin GS, que ano passado estava na faixa de 150 mil, 0 quilômetro. O qual carro? O Dolphin GS, da BYD. Sim. Na FIP, hoje,
caiu nos últimos 2 meses para cá por volta de R$ 9.000. Foi de 136 na FIPE para 131 no mês de agosto e agora para setembro para 127. Novo? E estou falando do seminovo, da pessoa que comprou por 150 mil. Entendi. E a BYD disse que recebe esse Dolphin por até 80%. Então, você coloca aí 127 mil 80%. menos 20%, né, de 127 mil. Então, dá por volta o quê? De uns R$ 100.000. Isso se seguir todos os requisitos. Agora, lembrando que, inclusive, tem um próprio youtuber que ele tem um Dolphin e ele ofereceu na troca desse BYD, na própria BYD, e a montadora ela só quis pagar 95 mil no carro, ao passo que a GWM 110 mil. Ou seja, se a própria montadora ela não tem esse senso de ter com o seu produto, né, o respeito de valorizar o seu produto, o seu cliente, por que comprar? Não está na hora da gente ter um pouco mais de senso crítico? Eu não estou falando da qualidade do produto, porque o produto é incrível, a parte de tecnologia, de potência, mas até que ponto vale a pena? E conversando com gerentes de lojas premium, não está fácil para você receber. O BYD Seal, 299 mil, só aqui a questão, para a gente finalizar a questão de números. Tabela FIPE na faixa de 250 mil. Não recebe mais que 180 mil nesse carro. Ô Vitor, aí vamos para os carros mais comuns da área. Vamos sair do plano prêmio e vamos para a classe mais popular, que não existe carro popular, como você falou. Carro popular, quando foi lançado, era o Corsa, que custava 19 mil. Hoje não existe mais um carro popular. Eu lembro na época, quando minha mãe comprou o primeiro carro novo dela, que foi um Fiat Uno Mille branco, 13 mil reais. Pois é. Então, vamos ver. Quando eu vou comprar um carro usado, por exemplo, um carro seminovo, não um carro mais usado, porque o seminovo é um carro com 2 anos no máximo, né? Mais ou menos isso? Até 3, porque isso também varia muito. Tá bom. Até então, porque um carro com 3 anos de uso, abaixo de 3 anos, um carro com 5, 6 anos de uso, você vai comprar. Hoje a população vai comprar um carro com 5 anos de uso. Quem está nos assistindo e precisa entender quais são os cuidados que você tem que ter para comprar um carro com 5, 6 anos de uso, um carro com 80 mil, sei lá, com 5, 6 anos de uso. Você, como um expert na área, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, que vão procurar comprar um carro com 5, 6 anos de uso? Quais são os principais cuidados que ele tem que ter? Primeiramente, antes da gente falar direcionado ao carro básico, em carro premium, você não compra carro premium acima de 60 mil quilômetros, porque lembra aquele velho ditado, não tem nada mais caro que uma BMW barata? Então, o meu conselho é esse, você realmente não compra um carro premium. Diz assim, que rico não compra e pobre não deve comprar, né? É o famoso resto de rico, né? Sem nenhum... É um termo pejorativo, mas que a gente, não vamos ver, não aconselha. E eu mesmo já passei por uma experiência própria, então eu só compro zero se eu tenho condições. Se não tiver, vou dentro das minhas possibilidades para evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Então, quais são os cuidados que a pessoa vai comprar um carro com 6 anos, mais ou menos? Primeiro, não comprar um carro acima de 60 mil. Isso principalmente por um carro premium, mas para um carro popular mais até simples. pode ser. Então, assim, a gente faz 5 perguntas. O carro, a documentação, ela está em dia? Porque se você vai comprar um automóvel e está no nome de terceiro, você já vai ter que estar com um pé atrás, né? Então, a documentação precisa estar em dia. Segundo, a procedência. Ou seja, já passou... Quantas pessoas já utilizaram esse carro como proprietários? 2, 3, 4? Será que você não está com uma bomba relógio? Porque pode muito bem maquiar um automóvel. Até mesmo um veículo com 20 mil, 15 mil pode ser uma verdadeira bomba relógio. Né? Infelizmente, muitos pegam esses carros tidos como SUV, que não tem tração 4x4, e danam nas dunas. Força muito o motor. Marcha, né? E fica um carro totalmente ruim para a utilização. Danoso. Né? Isso. Aí, então, ele vai... Documentação. A documentação. Procedência. As revisões. As revisões tem que ver se foram feitas na concessionária, inclusive quando você tiver
visualizando um automóvel para comprar, vê o chassi, porque a própria montadora, numa autorizada, consegue pegar o histórico desse veículo e atestar se de fato o carro tem todo esse histórico na concessionária. E a questão de carro, como é que você consegue enxergar se o carro teve batidas, foi pintado? Quer ver se o carro foi pintado, foi dado um retoque? Como é que se consegue? Tem uma maquininha, inclusive há pessoas profissionais da área que fazem todo esse estudo de vistoria pormenorizada. Uma dica que eu passo a você, se você não tem um profissional como esse, leva o carro à DECRA, leva o carro a uma oficina de confiança para atestar que realmente esse carro vale a pena, que você não vai ter nenhum estresse, nenhum dor de cabeça, porque a gente sabe que infelizmente existem muitos vendedores de má fé. E aí precisa-se evitar. Um outro ponto é saber se o carro também está dentro da garantia. Mas não é somente estar dentro da garantia, porque o carro, a montadora pode ter 3 anos de garantia e durante esse período o antigo proprietário não cumpriu uma determinada regra, bem como a questão da quilometragem. Aí ele já perdeu a garantia, né? Que também pode ser adulterada. A gente já viu carros aqui, que foi inclusive reportagem nacional, sim, naqueles shoppings e tal, e aí você pode contratar um perito para testar que aquela quilometragem ela é uma outra legítima. Coisa interessante que as pessoas precisam entender é que quando você compra um carro, aí tem muita gente que adora botar logo um reboque atrás, aquela bola, né? Quando você coloca aquilo ali, você tem 2 coisas: informar ao Detran que você tem, né, que instalou aquilo ali, né? Isso. Porque se você alguém bater em você com aquilo ali sem estar informado, você é multado, né? Se eu não me engano, tem um problema com isso, dá um problema. Você precisa também informar a montadora que você colocou aquilo ali? Assim, o que é aconselhável é que você coloque esse instrumento, essa peça na própria concessionária, mesmo sendo um pouco, sim, mais o valor caro. Algumas usam a justificativa que perderia a questão da garantia, né? Porque vai mexer com a questão da suspensão, muito embora já se há equipamentos como esse que só tem uns furos e que não vai alterar em nada. Mas só o fato de, se porventura precisar utilizar a garantia e eles negarem, e aí vai ser um problema judicial, então é bom seguir todo o trâmite, certo, legal. E esses equipamentos que colocam, às vezes o cara tira a mídia e coloca uma outra, e coloca um multimídia diferente, e coloca caixa de som diferente, isso tudo pode tirar a cobertura do carro? Para a montadora, tudo que houver de diferença que não estiver padrão, vai ser sempre uma desculpa, um pretexto, mesmo que a origem do problema não tenha sido a troca de uma multimídia, daquilo ali. Mas é importante que você esteja sempre prezando por isso, até para não ter problemas futuros, né? Isso. Porque eu vejo às vezes o cara compra um carro 0 km, já vai, tira tudo, mancha tudo, enfim. É a questão de você ter carros, por exemplo, mais econômicos, menos econômicos, o carro de maior potência. Todo motor 1000 é muito econômico, ou motor 1000, qual é a diferença do motor 1000 turbo, motor 1000 aspirado, e o motor, por exemplo, de um carro que é 1000 e um de 1.4. Eu sei que 1.4 tem mais potência, mas se o 1000 tiver turbo, parece que ele tem potência mais ou menos parecida, né? Depende, porque assim, a variação mudou muito ao longo dos últimos anos. A gente tinha a mente de um motor 1000, um motor 1.0, que que era com 60 cavalos e que não subia a ladeira do sol. O Fusquinha, né? Era complicado. Mas hoje, por exemplo, o Nivus da Volkswagen é o motor 1.0, né? O 200 TSI, que gera até 128 cavalos. Tem o T200 da Fiat, que gera até 130 cavalos, então isso é muito relativo. Evidentemente que a questão de turbo, os motores eles estão muito com 3 cilindros, né? Menores, por isso que o vai estar dando também muitos problemas. Então, de preferência que sejam por 4 cilindros. Então, essa questão, motor 1000 vai ter menos cavalos do que o motor 1.4, não. Tanto que, por exemplo, eu tinha um Punto Essence em 2014, o motor dele era 1.6 e tinha 116 cavalos. A gente vê hoje o motor 1.0,
só que sendo 130. turbo por 130 cavalos. Então, houve muitas variações e mudanças ao longo desses últimos anos. Então, para a gente entender uma coisa, comprar um carro tem que ter uma investigação, na verdade, né? Você fazer uma pesquisa, primeiro pesquisa de preço, segundo uma pesquisa de uma boa loja, depois você vê qual o carro que está dentro do seu organograma, das suas condições, do seu bolso, né, que cabe no seu bolso. Não financiar por muito tempo, a não ser que tenha taxa zero, mas geralmente taxa zero é só para carro zero, né? E aí você vai comprar um carro usado, documentação, procedência, antigos donos, olhar a caixa de marcha, olhar motor, porque são coisas de reposição cara, né? E se você for comprar um carro importado, um carro caro, não comprar um carro importado que não esteja na garantia. O importante é que você compre que se ele ainda estiver na garantia, né? E que não ultrapasse os 40 mil rodados. É o ideal. O ideal, né? Porque as pessoas têm muito a percepção de que por um carro se tornar mais velho, as peças se tornarão mais baratas, mas muito pelo contrário. O seguro encarece, é mais complicado de você encontrar determinado insumo para ele, então acaba virando uma bomba relógio. Ô Vitor, hoje então, o carro que hoje Vitor vai sair para comprar um carro. Ele quer um carro de até 150 mil. Vitor Nunes, qual o carro que você compraria? Você tem 150 mil na mão para comprar, à vista. É porque é uma pergunta muito aberta, José. Não, tudo bem. Eu digo, Vitor vai sair na loja hoje para comprar um carro. 150 mil. Hoje, qual você compraria? Vamos lá. 150 mil. É um ótimo custo-benefício que há. É o Jeep Renegade, né, na versão Longitude. Só que aí, com a sugestão, você iria gastar muito menos que 150 mil. Você iria estar pagando a faixa de 135, porque você estaria comprando no CNPJ. Por quê? Porque a Jeep tem algo que as outras montadoras não têm. Suspensão traseira independente. Nessas nossas estradas, hoje em dia, são muito complexas. Ele tem uma boa aderência, aquele carro tem? Na estrada? Em termos de estabilidade, não muito, né? Porque como ele é quadrado, então você na curva, você fica um pouco, entendeu? Mas em termos de conforto, de material soft touch, então se for SUV para comprar até 150 mil, seria a Volkswagen. Seria o Jeep Renegade. Sim, o Renegade. Agora, se for, isso observando dentre a minha proposta, claro, porque assim, se o senhor perguntar para mim, de acordo com as suas características, provavelmente a resposta seria o Volkswagen Nivus ou um outro, né? Por isso que eu falo que o carro ele é muito pessoal, embora a gente que está de um lado trabalha com a razão, mas quando a gente vai comprar, a gente está um pouco envolto à emoção. Então, se for um hatch, por exemplo, hatch esportivado até 150 mil... Qual um hatch esportivado, por exemplo? Qual é? Um Polo GTS. É um bom carro. Porque a gente vê, a Volkswagen tem algo impressionante, que vocês, amigos telespectadores, tendem a ver principalmente aquelas três siglas, as letras GTI, GTS, GLI. O quão esses carros eles são hiper valorizados quando saem de linha. Golf GTI, com 10 anos de uso, está na faixa de 150 a 200 mil. Sério? Aquele golzinho quadrado, final da década de 80, 90, é mais de 120 mil reais. Um Gol quadrado? Gol GTI e Gol GTS, por ter essa alcunha esportivada e que para o mercado de colecionadores, por ser um carro de nicho... Tem um Gol desse, GTI, que é GTS ou GTI, que era vinho com aerofólio traseiro, né? Que tinha, isso. Então, eu tenho um amigo que vendeu por 54 mil, mês passado. E ainda vendeu muito barato, porque o mercado, a nível Brasil, é exponencial. Então, assim... Ele disse que comprou por 20 e poucos mil quando comprou zero, 26 mil, se eu não me engano. E é um mercado que as pessoas estão começando a ter um pouco mais de conhecimento. Por isso que eu falo, um esportivado que eu indicaria seria o Polo GTS, que deve estar saindo de linha no decorrer dos próximos 2 anos, com a chegada do Nivus GTS, que a Volkswagen não vai ter uma concorrência interna, muito embora as propostas elas sejam pouquinho diferentes. Não, é diferente. Diferente no sentido que o Nivus, ele... O que vai acontecer no Nivus 2024 para 2025? Você que é informado demais. O que a Volkswagen vai criar para oferecer nesse GTS? O motor que vai ser passado de 1.0 para 1.6, né? 1.4. O 250 TSI,
que é o mesmo que 250 equipa... cavalos? Não, 250 TSI, que são 150 cavalos. Certo. Não é o motor 2.0 da Europa, né? Certo. Porque o Nivus é... E o que é que ele vem, chamado Taigo. externos, o que é que ele vem oferecendo? Quase nada. Olha, em relação... Quem gosta muito da parte esportivada, né? De toda essa mística, essa magia, o cara acaba aqui comprando, né? O consumidor. E em relação ao facelift da linha 2025 do Nivus, não vai vir mais mudanças grandes como imaginávamos. Principalmente estético, que a traseira, toda o porta-malas com aquela lâmpada, o filete Completo. cromado vai vir, né? Toda a lâmpada vai ter o filete em LED, Sei. como o Taigo lá na Europa. Sei. À frente eles irão perder o farol de milha, como aconteceu recentemente na reestilização do Volkswagen T-Cross? T-Cross, e o acabamento interno, que alguns consumidores eles reclamavam pelo plástico duro, muito embora a gente sabe que não vai estar dirigindo um automóvel alisando, você é plástico duro, ou você é soft touch. Até isso, pessoal. Até isso o pessoal reclama. E a questão do cheiro do carro? Cheiro de carro novo. Tem gente que fica comprando essência de cheiro de carro novo. Por que esse fetiche? E é por isso que muitos preferem pagar 20 mil reais a mais do que você comprar um seminovo com baixa KM. Porque é a magia. Comprar um automóvel mexe com o íntimo, mexe com a emoção, o sentimento aflora de uma forma que compra-se pela emoção. Pelo cheiro do carro novo, de você estar recebendo. Tanto que hoje as concessionárias é todo um protocolo, né? De fotos, flores, champanhe, para fazer realmente uma experiência única e que o consumidor possa retornar o quanto antes. Uma coisa que eu sempre vejo nas lojas, a questão do test drive. O test drive das lojas, de uma forma geral, no Brasil é muito mal feito. Mas não vou dar dica para você não. Se você quiser, aí me contrata, que eu vou na sua concessionária e dou um treinamento como fazer até 20% você conseguir fechar a mais do que você já vende só com test drive. Mas isso é um segredo de um protocolo que eu uso e que, se você usar da sua concessionária, você fecha até 20% das vendas. Consegue fechar mais do que da sua média. E geralmente no final do mês, né? Não, pode ser qualquer época. Esse é o desafio. Porque assim, a questão do test drive é muito do momento, né? Você dá uma volta com 3, 5 quilômetros e pronto, esse é o carro. Não é. O ideal é você, amigo telespectador, quando for pensar em adquirir um carro zero, se possível, alugar. Nem que seja por 1, 2, 3 dias, né? Para o final de semana, para ver se realmente aquele carro irá se adequar ao seu perfil, se a sua família irá se adaptar, seja pela quantidade de membros ou até mesmo a altura. E uma coisa bacana é viajar no carro também, né? Pegar o carro, pegar uma estrada. É muito importante isso. Quando eu vou comprar um carro, eu sempre peço um test drive para ficar o final de semana. E eu dou uma esticada no interior para aproveitar. Mas uma coisa que eu vou lhe perguntar agora, eu sei que você não é mecânico, mas você conhece e tal. A história é mito ou é verdade? Essa história de você comprar um carro a gasolina, um carro que seja gasolina, flex, né? Gasolina e álcool. E aí você tem um carro a gasolina e fica um tempo com o carro a gasolina enchendo o tanque e tal. Aí dizem que de vez em quando você encheu o tanque com álcool para limpar os bicos de tudo. Isso é mito ou é verdade? Bem, os mecânicos eles aconselham. Confesso assim que eu não faço isso, até agora não deu nenhum problema. Mas eles falam principalmente para a questão dos bicos injetores, desses motores que estão muito pequenos, principalmente o 3 cilindros, com baixa de óleo. Então eles fazem todo esse direcionamento para que evite ter problemas. Mas confesso que eu nunca fiz e até agora não deu problema, graças a Deus. Pois é, esse é um papo muito bom, conhecer a história do automóvel, como é que você pode comprar um carro, como é que você não deve comprar um carro, quais são os cuidados que você tem. Essas são as dicas desse grande mestre aqui, um amigo que eu tenho, uma pessoa que eu admiro pela capacidade, pela vontade de pesquisar, de estar sempre formando. Eu, quando vou fazer qualquer negócio ou qualquer amigo meu, eu peço sempre informação a Vitor Nunes, porque é um craque. E Vitor, qual é as suas redes sociais? O Instagram e o YouTube, qual é o seu canal? @Hobbies de Negócios. O Instagram também? Isso, @Hobbies de Negócios, tanto o Instagram quanto o YouTube.
Tem o contato para você, alguém se quiser entrar em contato com você sem ser por Instagram? Tem não, né? Tem, é o 8499448888. Bacana, um número fácil de você decorar, é tudo 8 aí, né? Vitor Nunes, muito obrigado por participar do Mandou Bem. Dizer para você, telespectador, você internauta, você que está nos assistindo, é uma companhia maravilhosa. Nós temos aqui do lado, na nossa cadeira, sempre uma pessoa que entende muito do assunto, que manda muito bem. E você, internauta, que fica do outro lado, compartilhando, dando like. Isso faz com que a gente consiga chegar a mais pessoas. Quando você dá um like, você comenta, você compartilha, outras pessoas vão assistir, outras pessoas vão ter esse conhecimento que lhe foi oferecido agora, que nem sempre todo mundo sabe, mas quando se faz isso, o próprio YouTube consegue mandar para mais pessoas. E você também pode compartilhar. Copia o link, manda para alguém, que vai ser muito útil para todo mundo. O nosso programa tem uma razão da existência, é você telespectador, você internauta. Mas ele só faz sentido porque nós também temos grandes patrocinadores como a Vigo, calçados e acessórios masculinos, Natal Shop no Midway. Nós temos aí a Santé Medicina do Trabalho, temos Gostoso Sabor, gostoso como comida de vó, lá no Conjunto Pirangi, a Santé lá perto do Hospital do Coração, temos a NutriCare, que é a sua loja de suplemento, aqui em Natal e em Recife também, botando para quebrar, vendendo tudo que você precisava vai lá, estoque estofado lá em São Gonçalo do Amarante e Milênio, móveis e objetos, vai lá no Nascimento de Castro, fala com Lu, que ela vai dar um show, lhe mostrando tudo que há de melhor para você. E como eu disse, Vigo está no nosso coração, Vigo está na nossa vida. Vem fazer suas compras, vem dar de presente ao seu namorado, seu marido, sei lá, o seu noivo, o seu ficante, a sua companhia. Na Vigo você encontra calçados, acessórios, mochilas, bolsas, acessórios. Você encontra também sapatênis, pulseiras, carteiras, cintos, tudo de melhor qualidade. Vigo é para você. Um cheiro no coração e digo para vocês, tenha fé em Deus, tenha fé na vida e tenha muita fé em você. Até quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso canal, sempre um novo programa para você entender como é importante conhecer o seu carro ou o seu novo carro. Vitor Nunes, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.